Olá, está em debate aqui no Senado Federal um conjunto de medidas que pretende mudar a qualidade da educação no Brasil definitivamente. E você começa agora a acompanhar conosco uma conversa com o presidente da Comissão de Educação aqui do Senado Federal, o senador Ciro Miranda, que conversa conosco sobre o assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. São metas a serem alcançadas dentro de um período de 10 anos e que, se tudo der certo, tira o Brasil dessas estatísticas e dados tão decepcionantes em relação à educação, não é isso, senador? O PNE. Meus cumprimentos a você, Tânia, aos telespectadores do programa Argumento. O PNE, dessa vez, ele não vem como foi o último, uma carta de intenção. Porque, na verdade, o último PNE, ele não foi auferido, ele não levou a sério várias etapas que tinham que ser cumpridas, então ficou meio que uma carta de intenção. Nós estamos querendo fazer um plano que realmente dê um direcionamento nos próximos 10 anos à educação em todos os seus níveis. E nós tivemos uma preocupação muito grande. Nós acabamos de fazer a última audiência pública. Veja, em menos de um mês nós fizemos 7 audiências públicas. E elas são tão ricas porque nós não podemos fazer um plano dentro de gabinetes. Nós não podemos receber um plano feito também em gabinetes. Isso vem do Ministério, vem de vários conselhos, mas nós temos que ouvir aqueles que estão no fronte, aqueles que se deparam com o problema do cotidiano. Que tem a prática, que tem não a prática, teoria dessa questão. E tem também todas as adversidades que administra. Né? Então, nós aprendemos muito. Basta dizer que sempre eu me perguntei, por que o plano tem 20 metas e não 21, ou 18, ou 17, ou 30? E por quê? Porque ele veio com 20 e se aceitou aquilo como verdade. Ora, paradigma. Mas aí, das audiências públicas, veio um tema que nos chamou muito atenção, principalmente ao relator, o senador Álvaro Dias, que foi o ensino à distância. Hoje ele ocupa, para ter uma ideia, ele tem 1.300.000 pessoas no ensino à distância. E ele não tem um foco, ele não tem uma meta para ele falta muita coisa, muito auxílio. E nós fomos, então, fazer uma pesquisa, como é que isso se comporta no mundo. Ora, hoje, as grandes universidades, como o MIT, Harvard e assim por diante, Berkeley, elas têm esse ensino, essa troca com o ensino à distância em todos os níveis. Então, nós vamos criar, o relator deverá criar a meta 21. Certo? E melhoramos as metas que hoje existem em algumas coisas. Esse plano veio muito bem elaborado da Câmara, mas ele foi um pouquinho modificado em alguns aspectos aqui no Senado. Então, nós vamos restabelecer. O relator, hoje, ele tem já um arcabouço de ideias, participou de uma série de projetos que trouxeram para ele, que ele poderá fazer um plano realmente equilibrado. Não vai ser o possível, não vai ser o que nós gostaríamos, vai ser o possível. Porque nós estamos atrasados com a educação nesse país. Nós não demos a atenção que deveríamos dar. Tanto é que esse plano, que deveria entrar em 2011, está entrando agora. Agora, nós não podemos fazer um plano decenal para 7 anos. Então, nós vamos ter que mudar também a lei, dizendo que ele vigorará os seus 10 anos a partir do dia 1º de janeiro de 2014. Né? Senão, agora uma outra preocupação nossa, você cria um plano e fala que são metas. Aí o que acontece, Fica muito Tânia? solto, né? Fica solto. Não, são metas. Bom, meta é uma coisa, aspas, né? Vai cumprir, não vai cumprir. Então, o senhor falou, é uma intenção, né? Aí depois chega depois de 10 anos e fala assim, puxa, olha, o analfabetismo nós não conseguimos erradicar, mas chegamos aqui a 80%. Da próxima vez nós temos que... Não é assim. Então, está se criando em paralelo a Lei de Responsabilidade Educacional, como foi criado pelo PSDB, no governo Fernando Henrique, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que mudou o jeitão dos políticos, dos governantes, de tratarem a coisa pública, que era com muito menos seriedade. Bom, deu mais envolvimento, né, do lógico, administrador com a conta pública. Então, a meta tem meta e punição para o não cumprimento. E uma coisa que eu acho interessante também, que surgiu, que nós vamos ter que fazer reavaliações periódicas. Hoje é muito dinâmico, a nossa vida é muito dinâmica, é inserido no nosso cotidiano coisas que a gente nem imagina que possam vir e que modificam,
e modificam a vida da gente, modificam a educação. Olha, nós estávamos há pouco falando, e eu vi no seu programa, o senador Ferraço falando sobre o Código do Consumidor. Veja, aquilo... Ficar 20 e poucos anos é um absurdo, né? Sei. Mas veja, uma novidade que ninguém pensou. Embora tenha atrasos em algumas outras, mas ninguém pensou na parte eletrônica, no comércio eletrônico. Quer dizer, e amanhã, se isso entra na educação, alguma coisa diferente, nós vamos ter que aceitar uma verdade até 2024? Não dá, é não. Então, eu acho que a cada 2 anos tem que se rever algumas metas. Agora, nós estamos focando com muita ênfase a base desse programa, que é a educação fundamental e a educação do ensino médio. Porque isto é o alicerce de tudo. Nós hoje nos deparamos com coisas desagradáveis que estão acontecendo no ensino superior. Está caindo a qualidade do aluno que chega lá. Nós temos que restabelecer a credibilidade das escolas públicas para igualar as oportunidades, acabar com cotas. E sim, oportunidade igual a todos. Essa questão da cota, só isso aí já dava um programa nosso, né, senador? Porque acabou se estabelecendo como uma tentativa de inclusão social a cota racial, mas não seria muito melhor que a gente trabalhasse por cotas sociais mesmo? Não só seria melhor, como seria o lado certo. Agora, o que é mais cômodo? Eu não mexo no programa, na base do programa, e vou criar cotas, porque aí eu contentei. É aquela história, uma vez, eu não sei se eu falei aqui, mas você se olha no espelho, você é feio, sabe o que você faz? Quebra o espelho. Aí resolveu o problema? Não resolveu. Continua feio. Senador, por que esse PNE pode realmente mudar a cara do ensino brasileiro? O que é que o senhor vê? O que é que o senhor elege? Como falar, não, realmente daqui para frente isso vai ser eficaz. Por quê? Plano de carreiras e salário dos professores em todos os níveis. Nós estamos, hoje, recentemente, eu vi uma notícia dos vestibulares. Medicina, por exemplo, no meu estado, chega a 100 por 1. 100 candidatos por uma vaga. Advocacia, assim, embaixo. Também administração. Aí fomos para pedagogia, meio. Tem meio candidato para uma vaga. Ao desestímulo total do docente, o início da carreira. E não só no ensino primário, fundamental e médio, também no universitário. Então, isto é prioritário. Se não mexermos com isso, como é que você vai receber uma informação se você não tem uma pessoa qualificada? Com certeza. Se eu não conheço o assunto, o que eu vou transmitir para os senhores telespectadores? Nada. Então, a carreira de professor, os poucos que estão existindo são porque são abnegados, porque não existe estímulo nenhum. Hoje, qualquer profissão, subprofissão, ganha mais do que um professor. E não é só o ganho, nós temos que fazer um plano de carreira. Nós temos que fazer uma reavaliação desse professor. Nós temos que dar oportunidade dele se reciclar. O professor não tem essa condição e isso é obrigação. Então, isso para mim é um foco prioritário. Que se você não mexer na base, o castelo vai ruir. Não adianta. Não adianta você fazer o telhado se você não mexer nessa base. A partir das creches, o ensino de tempo integral, nesse plano ele contempla que ao final dos 10 anos, tem obrigatoriedade de ter um ensino continuado, que nós chamamos, certo? Mudar essas grades, ora, às vezes você tem matérias que não tem nada a ver. Eu conto uma história muito simples de uma pessoa que terminou, um conhecido meu, que teve que sair do ensino universitário no final do primeiro ano, e ele tinha tido 12 anos de estudos e não sabia nada. Mas ele sabia todas as capitais das ilhas gregas, os peixes de superfície da ilha de Fernando Noronha, cultura inútil. E o que ele tinha? Nada. Então, o ensino profissionalizante é uma coisa que nós deixamos, estamos resgatando isso de alguns anos para cá. E aí o gargalo de mão de obra, o ensino técnico, então veja que é toda a consequência. Forte, né? Então nós temos que, o indivíduo tem que chegar aos seus 18, 19 anos já com uma profissão. E aí deixa que ele vai tomar conta de si e vai poder pagar depois a sua universidade. Então, olha só, senador, para finalizar, nós temos aí a valorização do ensino técnico pelo profissionalizante, o resgate dos professores pelo plano de carreira,
A preservação de uma política de educação, porque haverá uma lei que responsabiliza o cumprimento daquelas metas, na gestão do ensino. Que ele não vai passar em branco. O ensino, dentro disso, o ensino continuar mais horas de tempo de. Não é você sacrificar. Não é você sacrificar. O ensino tem que ser prazeroso. Sim. Então ele tem que ir com vontade, não com aquela obrigatoriedade. Então ele tem que ser prazeroso. Não é uma pena que ele está cumprindo, E para ser prazeroso, você também tem que diversificar aquilo. Você não vai pegar uma tarde e massificar com outras matérias. Então você tem que mesclar aquilo ali. Tem que ser uma coisa dinâmica. Senador, para encerrar, o que o PNE pode fazer com relação às diferenças regionais da qualidade do ensino? Há algum mecanismo previsto no PNE? Esse é um grande problema. Não, no PNE propriamente não dá, ele não encaixa. Não cabe nele. Mas o que você vai fazer? À medida, porque você não pode pegar os alunos do Sul e Sudeste e comparar eles com o Norte, ou querer dar a mesmo tipo de ensino para quem não tem toda essa base. Vai ser na reciclagem dos professores. Entendi. Isso vai ser uma coisa lenta. Vai ser uma decorrência da implementação das metas. Exatamente, porque não dá para você, do dia para a noite, igualar. O nosso Brasil é um continente. Não tem a menor condição de você querer implementar. Até o problema salarial é diferente. Você não pode pegar um professor no Norte, que ganha em média, um professor primário, R$ 701 é a média no Norte, e de repente você passa ele para 1.500, o que acontece? Nada, vai melhorar a vida dele só. Mas se você não conseguir inseri-lo num programa de reciclagem, certo? E muitas vezes até de aprendizagem, certo? Que às vezes vão ali para aquele que não tem a mínima condição, mas é só ele. Como é que vai fazer? Desprestigiada, como o senhor já bem ressaltou. Então, né? sabe, esse é um problema sério. Esse é um problema que a gente tem que ter um cuidado muito grande, que não é só dar o salário, porque senão nós temos uma preocupação muito grande. Senador, queria agradecer a sua presença e encerrar abrindo um convite para uma próxima, porque agora nós estamos numa etapa de finalização da elaboração e aprimoramento do PNE, não é isso? Isso. Nós pretendemos, dentro de mais ou menos uma semana ou 10 dias, que esse plano seja votado na nossa comissão e depois ele voltará à Câmara dos Deputados para dizer se aceitam ou não as modificações. O nosso compromisso é entregar até o dia 12 de dezembro o plano aprovado para que a presidente possa sancioná-lo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas, ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.